Bora então para a nossa segunda parte do livro, né? Os quatro compromissos. A gente está gravando, está jogando no YouTube e na Hotmart. Então, todo mundo vai receber os acessos e no YouTube também está liberado. Isso aqui é um projeto gratuito que a gente está fazendo e hoje é o segundo dia. Segundo dia do livro. A Kátia, boa noite, Kátia, tá entrando aí. Oi, A boa Esther, eu já noite. dei boa noite. Eu vou começar lendo. Para não atrasar, eu vou começando. Vai ser sempre 1 hora. E eu vou tentar manter esse horário bem certinho, porque aí a pessoa já sabe que é 1 horinha só e que não vai atrasar outros compromissos dela. Então fica uma coisa assim, sucinta, mas que vai ser eficaz, porque nós vamos conseguir manter, né, a leitura durante todo o ano. E uma coisa que não vai incomodar o dia a dia de ninguém, vai ser 1 horinha, acabou e pronto. Então, essa semana está sendo hoje, mas semana que vem voltamos para terça-feira, como a gente já combinou. Agora eu já vou ler a página 32. Prelúdio de um novo sonho. Existem centenas de compromissos que você firmou consigo mesmo, com as outras pessoas, com o seu sonho de vida, com Deus, com a sociedade, com seus pais, cônjuge e filhos. Contudo, os mais importantes são o que você fez consigo mesmo, dizendo quem você é, como se sente, no que acredita e como deve se comportar. O resultado é o que você chama de personalidade. Nesses compromissos você diz: isso é o que sou. Isso é aquilo em que acredito. Posso fazer certas coisas e outras não. Essa é a realidade. Aquela é a fantasia. Isso é possível, aquilo é impossível. Um único compromisso não representa tanto problema, mas muitos deles nos fazem sofrer e fracassar. Se você quer viver uma vida de alegria e realização, precisa encontrar coragem para romper esses compromissos baseados do medo, no medo, e reclamar seu poder pessoal. Os compromissos que vêm do medo exigem um bocado de energia, mas aqueles que derivam do amor nos ajudam a conservar nossa energia e ainda receber uma carga de energia extra. Cada um de nós nasce com uma determinada quantidade de poder pessoal, que pode ser reconstruída a cada dia após um descanso. Infelizmente, desperdiçamos tudo. Primeiro para criar esses compromissos, depois para mantê-los. Nosso poder pessoal é dissipado por todas as obrigações criadas e o resultado disso é que nos sentimos vazios e frágeis. Temos poder suficiente para sobreviver a cada dia, porque a maior parte dele é usada para manter os compromissos que nos atrelam ao sonho do planeta. Como podemos transformar o sonho de nossa vida quando não temos força sequer para mudar o menor compromisso? Se não gostamos do sonho de nossa vida, precisamos alterar os compromissos que nos regulam. Quando finalmente estivermos prontos para mudá-los, quatro compromissos poderosos nos ajudarão a quebrar aqueles que vêm do medo e drenam a nossa energia. A cada vez que se rompe um acordo, o poder usado para criá-lo retorna ao seu dono. Se você adotar esses quatro novos compromissos, eles criarão poder pessoal suficiente para alterar todo o seu antigo sistema de obrigações. Você precisa de muita força de vontade para adotar os quatro compromissos, mas se você conseguir começar a viver sua vida de acordo com eles, a transformação será impressionante. Você verá o inferno desaparecer diante dos seus olhos. Em vez de viver um sonho infernal, estará criando um novo sonho, o seu sonho pessoal do céu. Então, aqui, né, ele começa a mostrar para nós como é o deslumbre da gente poder viver a nossa própria essência, né? Sair da realização do sonho dos outros, das pessoas que nos criaram, da sociedade, e vislumbrar viver o nosso próprio sonho, que é aí que nós vamos encontrar o nosso poder pessoal e vamos poder viver na nossa essência, o compromisso real. Porque o compromisso que nós firmamos com todas as outras pessoas não é tão importante quanto o compromisso que nós fazemos com a nossa própria alma. Isso, assim, né, levando para um lado espiritual, que a gente também fala muito,
Nós não nascemos por acaso. Todos nós temos algo a fazer e a contribuir aqui na Terra. Mas, de acordo com a crença das pessoas que nos criou ou o meio ao qual nós crescemos, esse sonho, esse compromisso que a nossa alma tinha aqui na Terra, ele fica enuviado, né? Como falou na primeira parte. Fica uma sombra, uma fumaça em cima dessa nossa da nossa essência e nós não conseguimos nos encontrar verdadeiramente. E se a gente seguir esses 4 compromissos que ele vai passar aqui à frente no livro, nós vamos começar a ter esse acesso a voltar para casa. Eu costumo dizer isso, né? A voltar para casa. Então vai ser incrível poder ter uma contribuição extra para chegar nisso, né? Para que a gente possa desenvolver. Isso aqui faz parte do nosso desenvolvimento pessoal, né? Tudo que a gente vai ler aqui durante esse ano todo é para que a gente consiga fazer esse caminho de volta para a nossa essência, de volta para nós mesmos, parar de viver o sonho dos outros e realizar o que nossa alma busca, o que nós buscamos. E isso que é o mais importante. Até compartilhei na última aula, vocês não estavam na última leitura, que esses dias eu estava refletindo sobre isso, estava observando o que eu estou sonhando que é meu e o que eu estou sonhando que é dos outros. Porque às vezes a gente se mistura no sonho das pessoas que a gente ama e acaba buscando coisas que não é nossas, que não são desejos pessoais nossos. E quanto que custa a gente estar tentando se realizar um sonho que não é nosso? Fica pesado demais. Porque o meu marido sonha em ter tal coisa, ou fazer tal coisa, ou viver tal realidade. Eu vou tentar buscar isso por ele. Nossa, fica pesado demais. Eu não dou conta. Eu tenho que tentar entender entre eu e ele até onde eu consigo ir nesse sonho que é dele. Porque se é dele, eu vou sonhar o meu. Vou fazer o meu. Ah, mas como fazer isso num casamento? Nós vamos ter que achar um consenso. Mas não é possível eu sonhar o sonho de outra pessoa. Não é possível, eu não dou conta. Fica pesado demais, porque eu tenho que fazer coisas que eu às vezes nem quero fazer. Mas para me chegar lá no sonho do outro, ele quer, aí eu vou fazer, mas aí eu não estou feliz. Entende? Então, eu falei, eu tava tendo essa conversa e tive essa reflexão até que ponto que eu busco é por mim. Até que ponto? Entende? Então, às vezes até o sonho dos próprios filhos. Às vezes a gente tá ali numa luta buscando o sonho dos filhos. Ah, Jô, mas não é certo? Não, não é certo. O certo é o filho lutar pelo sonho dele. Nós vamos realizar pelo nosso sonho. Ah, Jô, mas e aí? Não vai fazer. Não, gente, eu não estou falando que a gente vai dar uma qualidade de vida ruim para os filhos, que a gente não vai trazer o melhor para eles. Não é sobre isso. É sobre aquela busca incansável de realização que, quando você olha profundamente, aquele sonho ali só vai beneficiar o seu filho, não vai trazer nenhum benefício para a sua vida. E aí é sobre isso. Será que a gente vai dar conta de correr atrás disso a vida inteira? Ah, para deixar uma herança para um filho, para deixar não sei o quê, para fazer não sei o quê. Mas eu até sou, ó, até me arrepiei. Esse negócio de herança é muito sério, porque tem gente que passa a vida inteira trabalhando para deixar uma herança para os filhos. Mas e os filhos que eles não vão ter a vida deles para correr atrás do deles, não? Ué, como é que pode isso? Tu vai trabalhar para fazer o seu e teus filhos, tu tem que treiná-los para que eles possam buscar o deles. Porque se você estiver buscando para eles e não treiná-los para que eles possam buscar os próprios sonhos, você já está errando aí. Porque não pode, se tu tá correndo atrás do seu, ele também tem que aprender contigo. Senão ele não está aprendendo o melhor que você tem, entende? Então, é essas compreensões que a gente começa a despertar e falar, opa, isso é para mim ou isso é para os outros? E até que ponto eu dou conta, né, de realizar isso? A Estênia, se ela puder ler aí, eu agradeço. O primeiro compromisso. O primeiro compromisso, página 19 do PDF. Seja impecável com a sua palavra. O primeiro compromisso é o mais importante, também o mais difícil de cumprir. Com ele, você será capaz de transcender ao nível de existência que chamo de céu na terra. Seja impecável com a sua palavra. Parece simples, mas é extremamente poderoso. Por que sua palavra? Ela é o poder que você tem de criar, o dom que vem diretamente de Deus. O livro do Gênesis na Bíblia, falando da criação do universo, diz: no início havia o Verbo, e o Verbo era com Deus, e o Verbo era Deus.
Através da palavra, você expressa seu poder criativo. É por meio dela que você manifesta tudo. Independentemente de qual seja a língua que você fala, sua intenção se manifesta por intermédio da palavra. O que você sonha, sente e realmente é, serão manifestados mediante a palavra. Ela não é apenas um som ou um símbolo escrito. A palavra é força, é o poder que você possui de expressar-se e de comunicar-se, de pensar e, portanto, de criar os eventos em sua vida. Você pode falar. Que outro animal do planeta possui esse dom? A palavra é a mais poderosa ferramenta que você possui como ser humano. É o instrumento da magia. Porém, como uma espada de dois gumes, ela pode criar o sonho mais belo ou destruir tudo ao seu redor. Uma das lâminas é o mau uso da palavra, que cria um verdadeiro inferno. A outra lâmina é a impecabilidade da palavra, que apenas cria beleza, amor e o céu na terra. Dependendo de como é usada, ela pode libertá-lo ou escravizá-lo mais do que imagina. Toda magia que você possui está baseada em sua palavra. Sua palavra é pura magia e o mau uso dela é magia negra. Ela é tão poderosa que uma única palavra pode mudar ou destruir as vidas de milhões de pessoas. Alguns anos atrás, usando a palavra, um homem na Alemanha manipulou todo um país formado de pessoas inteligentes. Ele as conduziu a uma guerra mundial, usando apenas o poder da sua palavra. Convenceu os outros a cometerem os piores atos de violência. Ativou o medo das pessoas e, como uma grande explosão em cadeia, ocorreram assassinatos e guerra, e a guerra se disseminou no mundo inteiro. Seres humanos destruíram outros seres humanos porque tinham medo uns dos outros. Baseada em crenças e compromissos gerados pelo medo, a palavra de Hitler será lembrada por muitos séculos. A mente humana é como um terreno fértil, onde sementes estão sendo plantadas continuamente. Essas sementes são opiniões, ideias e conceitos. Você planta um grão e a mente humana é tão fértil. O único problema é que, frequentemente, ela também fertiliza as sementes do medo. A mente do ser humano pode ser fértil, mas apenas em relação às sementes para as quais é preparada. O importante é saber que tipo de semente ela está propícia a fertilizar e daí então prepará-la para receber os grãos do amor. Vamos tornar o exemplo de Hitler. Ele enviou todas aquelas sementes de medo. Elas germinaram e conseguiram provocar uma destruição em massa. Conscientes do enorme poder da palavra, precisamos compreender que tipo de poder sai de nossas bocas. Um temor ou dúvida plantado em nossas mentes é capaz de gerar um drama infinito de eventos. A palavra é como um encantamento, e os seres humanos costumam usá-la como feiticeiros, encantando-se impensadamente uns aos outros. Cada ser humano é um mágico. Através da palavra, podemos não só encantar, como libertar alguém de um encantamento. Lançamos feitiços a todo instante com as nossas opiniões. Quer um exemplo? Vejo um amigo e lhe dou uma opinião que acabou de passar por minha mente. Digo: estou vendo no seu rosto aquela mesma cor das pessoas que vão ter câncer. Se ele me ouvir e concordar, irá desenvolver a doença em menos de um ano. Esse é o poder da palavra. Durante nossa domesticação, nossos pais e irmãos deram opiniões ao nosso respeito sem sequer refletir. Acreditamos nessas opiniões e vivemos com medo delas, como, por exemplo, não ser bom em natação, em outro esporte ou na arte de escrever. Alguém diz: veja, aquela menina é feia. Ela escuta, acredita e cresce com a ideia de que é feia. Não importa quão bonita ela seja, enquanto mantiver esse compromisso consigo mesma, irá acreditar que é feia. Esse é o encantamento que a atinge. Ao captar a nossa atenção, a palavra pode entrar em nossa mente e alterar todo um conceito, para melhor ou pior. Outro exemplo, você pode acreditar que é estúpido e ter acreditado nisso até onde vai sua lembrança. Esse compromisso talvez seja capcioso, levando você a pensar muitas coisas para provar que é estúpido. Provavelmente dirá a si mesmo: gostaria de ser esperto, mas devo ser estúpido ou não teria feito aquilo.
A mente percorre centenas de direções diferentes e poderíamos passar dias sendo atraídos pela crença em sua própria estupidez. Até que um dia alguém prende sua atenção e, usando a palavra, diz que você não é estúpido. Você acredita no que aquela pessoa está dizendo e faz um novo compromisso. Como resultado disso, não se sente nem age mais como estúpido. O encantamento inteiro é quebrado apenas pelos poderes do mundo. De forma análoga, se você acredita ser estúpido e alguém prende sua atenção e diz: é verdade, você é a pessoa mais estúpida que já conheci, o acordo será reforçado e se tornará ainda mais forte. Agora vamos examinar o significado da palavra impecabilidade, que quer dizer sem pecado. Impecável vem do latim peccato, que significa pecado. O prefixo in é igual a sem, portanto, impecável é sem pecado. As religiões falam sobre pecado e pecadores, mas vamos compreender o que realmente significa pecar. Um pecado é algo que se faz contra si mesmo. Tudo que você sente, acredita ou diz que se volta contra você, tudo que diz que se volta contra você mesmo. Ou seja, toda vez que você se julga ou culpa por alguma coisa, é um pecado. Ser impecável é não contrariar a sua natureza, é assumir a responsabilidade por seus atos sem julgamentos ou culpas. Desse ponto de vista, todo o conceito de pecado se transforma de alguma coisa moral ou religiosa para algo que pertence ao senso comum. O pecado começa quando você se rejeita. A autorrejeição é o maior de todos os pecados. Em termos religiosos, trata-se de um pecado mortal que leva à morte. Impecabilidade, por outro lado, leva à vida. Ser impecável com sua palavra é não usá-la contra você mesmo. Se eu o encontro na rua e o chamo de estúpido, parece que estou usando a palavra contra você. Na realidade, eu a estou usando contra mim mesmo, já que você vai me odiar por isso e o seu ódio não é bom para mim. Portanto, se eu fico zangado e com minha palavra envio todo o veneno emocional para você, estou usando minha palavra contra mim. Se amo a mim mesmo, irei expressar esse amor interagindo com você. E então serei impecável com a palavra para que aquela ação produza uma reação análoga. Se eu amo você, então serei correspondido. Se eu insultá-lo, você me insultará. Se eu lhe demonstrar gratidão, você terá gratidão por mim. Se eu for egoísta, você também será. Se eu usar a palavra para colocar um encantamento em você, você irá colocar um encantamento em mim. Ser impecável com a própria palavra é empregar corretamente a sua energia e usá-la na direção da verdade e do amor por você. Se você se compromissar a ser impecável com sua palavra, basta essa intenção para que a verdade se manifeste por seu intermédio e limpe todo o veneno emocional que existe em seu interior. No entanto, é difícil afirmar esse compromisso porque aprendemos a fazer exatamente o oposto. Temos aprendido a mentir como um hábito de comunicação, não apenas com os outros, mas conosco mesmo. Não somos impecáveis com a palavra. O poder da palavra é utilizado de forma completamente errada no inferno. Costumamos usar a palavra para amaldiçoar, culpar, causar remorso, destruir. Claro, podemos usá-la no sentido correto, mas não com muita frequência. Na maior parte do tempo, ela é usada para espalhar nosso veneno pessoal, expressando raiva, ciúme, inveja e ódio. A palavra é magia pura, o presente mais poderoso que temos como seres humanos, e a usamos contra nós mesmos. Planejamos vingança, criamos o caos no mundo. Usamos a palavra para criar ódio entre raças e pessoas diferentes, entre famílias e nações. Fazemos mau uso dessa força com muita frequência, e essa é a nossa forma de criar e perpetuar o sonho do inferno. É assim que nos desvalorizamos, nós e os outros, e nos mantemos em estado de medo e dúvida. Como o mau uso da palavra e magia negra, estamos o tempo todo lidando com o mal, ignorando os feitos mágicos que a nossa palavra é capaz de produzir.
Havia uma mulher, por exemplo, que era inteligente e tinha um ótimo coração. Ela possuía uma filha a quem adorava e amava muito. Uma noite voltou para casa depois de um dia muito ruim no trabalho, cansada, tensa e com uma terrível dor de cabeça. Ela queria paz e sossego, mas sua filha cantava e pulava alegremente. Alheia ao estado emocional da mãe, a menina encontrava-se em seu próprio mundo, em seu próprio sonho. Sentia-se maravilhosa, expressando sua alegria e amor, saltando e cantando cada vez mais alto. Cantava tão alto que piorava a dor de cabeça de sua mãe, que num determinado momento, irritada, perdeu o controle. Cale a boca! Você tem uma voz horrível. Não pode ficar quieta? A verdade é que, naquele momento, a tolerância materna em relação a qualquer coisa era nula. Mas a filha acreditou nas palavras da mãe e assumiu um compromisso consigo mesma. Depois disso, não cantou mais, acreditando que a própria voz era feia e iria incomodar quem ouvisse. Mostrou-se tímida na escola e, quando lhe pediu que cantasse, ela recusava. Até mesmo falar com os outros tornou-se difícil para ela. Tudo mudou nessa menina por causa do novo compromisso assumido. Se quisesse ser aceita e amada, ela teria que suprimir suas emoções. Sempre que escutamos uma opinião e acreditamos nela, estabelecemos um compromisso que se torna parte do nosso sistema de crenças. Essa menina cresceu e, embora tivesse uma bela voz, jamais cantou outra vez. Desenvolveu um complexo a partir de um encantamento lançado sobre ela pela pessoa que mais a amava, a própria mãe. Sua mãe nem reparou nas consequências de suas palavras. Não reparou que usou magia negra para encantar a própria filha. Não conhecia o poder de sua palavra e, portanto, não podia ser culpada. Fez o que a própria mãe, o pai ou outros educadores fizeram a ela de várias formas, com o mau uso inconsciente da palavra. Quantas vezes fazemos isso com nossos próprios filhos? Emitimos esse tipo de opinião, obrigando-os a carregar essa magia negra por anos e anos a fio. As pessoas que nos amam fazem isso conosco, mas não se dão conta. Por isso, precisamos perdoá-las. Elas não sabem o que fazem. Outro exemplo: você acorda de manhã sentindo-se muito feliz. Sente-se tão bem que permanece por 1 ou 2 horas em frente ao espelho, embelezando-se. Bem, um dos seus melhores amigos chega e diz: Desculpa, o que aconteceu com você? Está horrível. Olhe só esse vestido, é ridículo. Pronto. É o suficiente para colocar você a caminho do inferno. Talvez ele só tenha dito isso para magoar você, e conseguiu. Emitiu uma opinião com todo o poder da palavra dele, como apoio. Se você aceitar, ela se tornará um compromisso e você se colocará todo o seu poder nela. Essa opinião se transforma em magia negra. Esses tipos de encantamento são difíceis de quebrar. A única maneira de fazer isso, desfazer o encantamento, é realizar um novo compromisso baseado na verdade. A verdade é a parte mais importante de ser impecável com sua palavra. De um lado do fio da espada estão as mentiras, que criam magia negra, e do outro está a verdade, que possui o poder de quebrar esse encantamento. Apenas a verdade pode nos libertar. Vamos dar uma pausa aqui. Aqui, né? Alguém quer fazer algum comentário? Eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer. É, eu tô observando da seguinte forma. Esse encantamento, eu posso recebê-la de duas formas. Eu posso levar ela para o lado pessoal, como diz o próprio livro, né? Ou eu posso deixar passar. Se eu deixar passar e não levar para o campo pessoal, esse encantamento, então, não me atinge. Pessoa Sim. falar para mim. Só que desde o primeiro capítulo, desde o início do livro lá que ele fez uma introdução, o problema é que esse encantamento começa quando nós ainda não temos consciência. Então nós não temos maturidade para nos desvencilhar desse encantamento. Que ele fala até a palavra que ele usa na introdução como um treinamento que ele fala que a gente foi treinado
Eu não lembro a palavra que ele usa agora, que a gente leu semana passada, mas é uma palavra que ele usa é como se a gente fosse treinado, igual é um cachorro é treinado mesmo. Então você não sabe nada. Quando a criança nasce, é uma folha em branco. E o pai, a mãe, começa o treinamento, o encantamento da criança. E aí começa a falar o que é certo e o que é errado. E começa a jogar esse encanto em cima da criança, que pode ser positivo ou pode ser negativo. Até tem um psicólogo que eu estudei com ele, que é o Marcos Strider, que ele fala assim, que o que diferencia, né, as pessoas assim é a autoestima delas. E essa autoestima, ela é baseada, ele usa uma metáfora assim que ele fala que é a mãe no berço. Se a criança teve mãe em cima do berço, essa criança ela chega e ela é destaque onde ela entra, porque ela acredita em si mesma, ela vê o seu próprio brilho, mas ela vê o brilho dela através dos olhos da mãe. Ele falou: a criança pode ser feia. Se a mãe, que ele é bem escrachado assim, se a mãe ficou em cima do berço, ai, que criança mais linda, meu filho, você é maravilhoso, você é incrível, eu te amo, você é maravilhoso, você é lindo, não tem criança mais linda que você. Se a mãe faz isso, aquela criança começa a crescer e acreditar que ela é linda, que ela é maravilhosa, que ela é a criança mais linda do mundo, e no caso, o adulto mais lindo. Então, aquela criança, ele entra com presença em qualquer ambiente. E isso é o que destaca, até que ele brinca assim. Você já percebeu que tem gente que é feia e que entra num ambiente e tu fala assim, não é bonito, mas tem um charme, tem uma coisa assim. Eu acho que o pessoal fala até muito do Rodrigo Lombardi, né? É Rodrigo que fez o. Como é que é o nome dele? O Raj, de uma novela da Sim, Globo. É Rodrigo alguma coisa. Ele não é Rodrigo bonito. Lombardi. Ele não é bonito, mas o homem tem um trem assim que todo mundo fala que aquele homem é bonito. Ele não é bonito, mas ele é charmoso, ele tem uma pinta de galã. Mas se tu olhar aquele homem, ele não é bonito, ele não tem nada de bonito naquele homem. Mas ele tem uma presença. E aí, esse psicólogo, né, que eu fiz curso com ele, ele fala que isso é presença de mãe. É uma mãe muito zelosa, que amou demais aquela criança e faz ela acreditar que ela é o ser humano mais especial da Terra. Então a energia dela é diferente. Por onde ela anda, ela chama atenção e as pessoas acham um brilho. Esse brilho é poder pessoal. E aqui, né, tá falando desse treinamento, a gente não consegue desvencilhar porque nós não temos maturidade na infância. Quando nós nos tornamos adultos, aí sim, a gente consegue pegar o que é bom, né? Isso lá na introdução também ele fala. Quando alguém chega e te ataca, essa pessoa, quando você tem desenvolvimento pessoal, você compreende que o que está saindo da boca dela não é sobre você, é sobre ela mesma. Ela não está querendo levar para você que você é tal coisa. Ela é tal coisa. E ela quer te mostrar através da fala dela que aquilo está dentro dela. Então, se ela está te ofendendo, por que que ela está te ofendendo? É porque ela acredita que ela é um ser humano que merece ser ofendido. Não tem a ver com você. E aí, você tendo essa maturidade, esse desenvolvimento pessoal, você não absorve. Porque você vai olhar para ela e vai dizer: olha, eu tenho compaixão por ti, por você pensar dessa forma. Mas eu não, isso não me interfere, isso não reflete quem eu sou. E aí a pessoa fica com o próprio veneno. Porque até numa parte aqui ele fala que a palavra ela tem um encantamento. E ela é sempre sobre quem fala, né? E quem ouve, você pode entrar nessa teia e acreditar, igual ele falou ali, inclusive até reforçar, ou você pode simplesmente deixar com o outro. Mas isso é só depois de adulto. Porque enquanto criança nós não temos escolha. E na introdução, quem não viu a primeira parte, vai lá e vê, fala sobre isso. Nós não temos escolha. Nós somos treinados, nós somos moldados de acordo com as crenças das pessoas que nos rodeiam. Os nossos pais, os nossos educadores, a sociedade. Nós já não temos escolha. E fala muito claro sobre isso até, muito, muito legal. Vamos para a segunda parte. A Estênia pode continuar lendo, mas se a Kátia quiser ler também, tu quer ler, Kátia? Uhum. Que Então pode ler. página que tá? Ó, no PDF está na página 23, observando.
Só Separado. uma correção ali. Tem uma parte Ah, ali que no PDF de vocês está falando sobre a palavra ser positiva ou ser uma palavra de magia uhum, negra, né? Mas é. aqui no livro mesmo, porque esse livro é tradução, né? Palavras que trazem malefícios. Observando as reações diárias dos seres humanos, imagine quantas vezes atiramos encantamentos uns nos outros com nossa palavra. Com o tempo, essa interação se torna a pior forma de magia negra, que é a palavra negativa, né, que chamamos de mexerico ou fofoca. Fofocar é praticar magia negra em seu pior aspecto, porque é puro veneno. Aprendemos a fazer isso firmando um compromisso. Quando éramos crianças, escutávamos os adultos ao nosso redor mexericando o tempo todo, dando abertamente suas opiniões sobre outras pessoas, inclusive sobre indivíduos que não conheciam. O veneno emocional era transferido com as opiniões e aprendíamos que essa era uma forma normal de comunicar-se. Mexericar tornou-se a forma principal de comunicação na sociedade humana. É assim que nos aproximamos uns dos outros, porque nos sentimos melhor ao ver que eles se sentem tão mal quanto nós. Existe uma antiga expressão que diz: a miséria gosta de companhia, e as pessoas que sofrem no inferno não querem ficar sozinhas. O medo e o sofrimento são parte importante no drama planetário. São a maneira de o sonho do planeta nos manter agachados. Fazendo a analogia da mente humana com o computador, as fofocas poderiam ser comparadas aos vírus. Um vírus de computador é um programa escrito na mesma linguagem que todos os outros códigos de programas, porém carrega uma intenção danosa. Esse código é introduzido no interior do programa do seu computador quando você menos espera e sem o seu conhecimento. Depois, ele foi introduzido, sua máquina não funciona direito ou simplesmente deixa de funcionar. Isso porque os códigos se confundem tanto com as mensagens conflitantes que param de produzir os resultados esperados. As fofocas humanas funcionam exatamente da mesma forma. Por exemplo, você está começando uma nova aula com um professor e aguarda isso há muito tempo. No primeiro dia de aula, você se encontra com alguém que já cursou aquela matéria que lhe diz: Ah, esse professor é um sujeito pernóstico, não faz ideia do que está falando. E, cuidando, já ouvi dizer que ele é tarado. Imediatamente você se impressiona com aquelas palavras e com o código emocional da pessoa quando disse isso, mas não está consciente das motivações dela. Ela poderia estar irritada por não ter conseguido passar naquela disciplina, ou talvez estivesse simplesmente fazendo uma suposição baseada em medo e preconceito. Mas como você aprendeu a ingerir informações como uma criança, alguma parte do seu ser acredita naquele comentário. Durante a aula, enquanto o professor fala, você sente o veneno se formando em seu espírito e não percebe que está vendo o professor através dos olhos da pessoa que fez a fofoca. Então começa a falar para seus colegas da classe da mesma forma, um pernóstico e tarado. Você odeia a aula e logo decide desistir. Culpa o professor, mas a verdadeira culpada é a fofoca. Toda essa confusão pode ser causada por um único vírus de computador. Um pequeno trecho de desinformação é capaz de interromper a comunicação entre pessoas, infectando cada indivíduo
que passa a contagiar outros. Tente imaginar o processo. Cada vez que os outros fofocam com você, insere um vírus de computador em sua mente, fazendo com que pense menos para a mente. Depois, num esforço para limpar a própria confusão e conseguir o alívio do veneno, você fofoca e espalha esse vírus para mais alguém. Agora, imagine esse padrão caminhando numa corrente infinita entre todos os seres humanos da Terra. O resultado é um mundo cheio de pessoas que podem apenas receber informações através dos circuitos entupidos com um vírus contagioso e venenoso. É ele que os toltecas chamam de mitose, o caos de milhares de vozes diferentes, todas tentando falar ao mesmo tempo na mente. Ainda pior são os feiticeiros ou hackers do computador, os que intencionalmente espalham o vírus. Recorde a época em que você ou alguém conhecido estava zangado com uma pessoa e deseja se vingar. Recorde, né, gente? Recorde a época. Você disse alguma coisa para ou sobre a pessoa com a intenção de espalhar veneno e fazer com que essa pessoa se sentisse mal consigo mesma. Quando crianças, fazemos isso sem pensar, mas quando crescemos, nos tornamos muito mais calculistas em nossos esforços para rebaixar outra pessoa. Então, mentimos para nós mesmos e dizemos que essa pessoa recebeu um castigo justo para seus malfeitos. Quando enxergamos o mundo através de um vírus de computador, é fácil justificar o comportamento mais cruel. O que deixamos de perceber é que o mau uso de nossa palavra está nos enterrando cada vez mais no sonho do inferno. Por anos a fio assimilamos fofocas e opiniões dos outros, mas agimos conosco da mesma forma. Constantemente nos dizemos coisas como: puxa, estou gordo, estou feio, estou ficando velho, estou perdendo os cabelos. Seu estúpido, nunca entendo nada. Jamais serei bom o suficiente, nunca serei perfeito. Está vendo como usamos nossa palavra contra nós mesmos? Precisamos começar a compreender o que a palavra é e o que a palavra faz. Se você entender o primeiro compromisso, ser impecável com sua palavra, você passa a perceber todas as mudanças que podem acontecer em sua vida. Primeiro, na forma como você lida consigo mesmo e depois na forma como lida com as outras pessoas, especialmente aquelas a quem mais ama. Considere quantas vezes você mexericou sobre a pessoa amada para conquistar o apoio de outros para o seu ponto de vista. Quantas vezes você capturou a atenção alheia e espalhou veneno sobre quem mais ama, a fim de tornar sua posição correta? Sua opinião não é nada além do seu ponto de vista. Não é necessariamente verdadeira. Ela deriva de suas crenças, do seu próprio ego e do seu próprio sonho. Criamos esse veneno e espalhamos aos outros para que possamos nos imaginar certos em nosso ponto de vista. Se adotarmos o primeiro acordo e tornarmos impecáveis em relação à nossa palavra, qualquer veneno emocional será limpo de nossa mente e toda comunicação em nossos relacionamentos pessoais, incluindo nosso animal de estimação, cão ou gato. A impecabilidade no mundo também irá conferir imunidade em relação
em relação a alguém, colocando um encantamento em você. Você apenas receberá a ideia negativa se sua mente for um terreno fértil para essa ideia. Quando você se torna impecável em relação à sua palavra, sua mente não mais fertiliza palavras que formam magia negra. Ao invés disso, é um terreno fértil para palavras que venham do amor. Você pode medir a impecabilidade de sua palavra pelo seu nível de amor próprio. Quando você ama a si mesmo e como se sente em relação a si mesmo, são diretamente proporcionais à qualidade e integridade de sua palavra. Quando você é impecável com suas palavras, sente-se bem, feliz e em paz. Você pode transcender o sonho do inferno apenas firmando o compromisso de ser impecável com sua palavra. Nesse instante, estou plantando essa semente em sua cabeça. Se ela vai ou não crescer depende de quão fértil sua mente é para as sementes do amor. Cabe a você firmar esse compromisso com você mesma, com você mesmo. Sou impecável com minha palavra. Cuide dessa semente e, à medida que ela germinar em sua mente, irá gerar mais sementes de amor para substituir as sementes de ódio. Esse primeiro compromisso irá mudar o tipo de semente que brota de sua mente. Ser impecável com a sua própria palavra. Este é o primeiro compromisso que você deve fazer se quiser ser livre, se quiser ser feliz, se quiser transcender o nível de existência que é o inferno. Use a palavra para espalhar o amor. Use magia branca, começando com você mesmo. Repita para si próprio quão maravilhoso você é, como é grande. Diga a si mesmo como gosta de você. Use a palavra para quebrar todos os pequenos compromissos que o fazem sofrer. É possível porque eu fiz isso e não sou melhor do que você. Não somos exatamente a mesma coisa. Temos o mesmo tipo de cérebro e o mesmo tipo de corpo. Somos humanos. Se eu fui capaz de quebrar esses compromissos e criar novos, então você pode fazer a mesma coisa. Se posso ser impecável com minha palavra, por que você não pode? Esse compromisso somente é capaz de mudar toda a sua vida. A impecabilidade da palavra pode levar à liberdade pessoal, ao sucesso e à abundância. Pode facilmente dissolver todo o medo, transformá-lo em alegria e amor. Imagine só o que você pode criar com a impecabilidade da palavra. Pode transcender o sonho do medo e viver uma vida diferente. Pode viver do céu no meio de milhares de pessoas que vivem no inferno, porque você se torna imune a esse inferno. Pode atingir o reino do céu apenas com este compromisso. Seja impecável com sua palavra. Nossa, que bacana. Que incrível, né? Eu falei no primeiro dia que eu fiquei Uhum. apaixonada com o livro, porque eu pensava que era um tipo de compromisso, mas é muito superior, é muito mais profundo, muito mais filosófico do que eu pensei que era. Porque estava na minha estante esse livro e eu falei assim: nossa, eu sempre tive vontade de ler esse livro e nunca consigo parar para ler tantos livros, né, que a gente tem. Aí eu Ah, tive essa ideia. E quando eu comecei a ler, eu falei assim, nossa, quando eu comprei, eu achei que era outros compromissos. Eu uhum. achava que era para a gente ter mais organização e tal, mas é muito mais profundo e muito mais filosófico e muito mais alinhado, né, com a minha linha de pensamento, de estudos e de raciocínio. E quem quiser compartilhar um pouco dessa parte que a gente leu aqui, da termos impecáveis, Uhum. nossa palavra, o que que vocês compreenderam disso? Quem quiser compartilhar. Clube do Livro é isso, é conversar, é Uhum. entender o que a gente está lendo, aprofundar, né? E ter a nossa
nossos próprios insights. Ele falou algo muito importante aqui, ó, que nos leva a ter liberdade, nos leva a ter sucesso, abundância. Tudo alinhado à questão do universo, só que a gente pensa, né, cedinho ao acordar, tudo que a gente pensa e alinha com o universo ao dormir, né? Então, a nossa palavra nos transcende, né? Ele falou aqui no capítulo, ó, você pode transcender o sonho do inferno apenas firmando compromisso de ser impecável com a É, sua porque palavra. ele falou aqui que o inferno é a analogia que ele criou para mostrar quando um tá falando mal do outro, um tá jogando feitiçaria, né, palavras malignas, palavras negativas em cima do outro, da vida do outro, de si mesmo. Isso é o inferno, porque nós falamos as coisas negativas, acreditamos nas coisas negativas, vivemos as coisas negativas. Tudo porque nós acreditamos, né? E quando a gente vai trocando essa linguagem, ao invés de falar negativo, vou falar positivo. Ao invés de falar mal do outro, vou falar bem do outro. Ao invés de falar algo para destruir, eu vou falar algo para incentivar. E ali ele falou da pessoa que ia fazer um estudo, ia fazer uma faculdade, alguém falou mal da professora, a pessoa já desistiu do sonho dela, porque alguém fez uma fofoca. Mas o que que acrescentou na vida dela saber aquilo do professor? Se ela tivesse tirado a própria conclusão dela, ela poderia ter ficado lá e ter concluído a faculdade dela. E isso diz muito sobre tudo, né? Tinha uma moça que eu estava atendendo uma vez. E ela estava feliz da vida, porque, nossa, ela era toda fechada, toda cheia de complexos. E aí, quando eu fiz um atendimento com ela percebeu ali dentro da condução que eu levei, né, que ela vivia na criança. Ela ainda não tinha conseguido acessar a mulher adulta que ela era, né, que ela já tinha, eu acho que 35 ou 39 anos, e ela ainda vivia na criança. E ela saiu, quando ela se viu ali no campo como criança, e ela teve aquele insight, né, aquele boom de tu perceber assim, nossa, eu sou adulta. E eu me via como criança. E ela saiu. Tipo assim, sabe quando tu vê que deu um insight na pessoa que vai mudar a forma dela levar a vida? E ela saiu feliz, feliz, foi para casa, chegou em casa e foi compartilhar com a mãe. E ela falou: Nossa, hoje eu vi, ela mesma me contou depois. Eu vi na Joelma que eu tô vivendo na minha criança, que eu ainda não me vi como mulher, não cresci, não sei o quê, não sei o quê. Aí a mãe dela falou assim: E você tá pagando para saber disso? Eu sempre soube isso. Tipo assim, acabou com a guria. Ela falou assim: Minha mãe acabou comigo, eu cheguei tão animada. A minha mãe acabou comigo, não sei o quê. A mãe fez na cabeça dela, ela não fez por mal, né? Mas o que que aconteceu? A menina parou de fazer o acompanhamento comigo. A menina é depressiva, a guria é toda fechada e ela não mudou nada. Por quê? Porque a mãe, no impulso de falar alguma coisa que a gente não consegue ficar quieto, a gente tem que falar, né? Mas não importa você ver o outro, o importante é o outro se ver, né? Não importa, você pode falar para mim, Joel, você é assim, você é essa. Eu tenho que me ver para que eu possa mudar. Não adianta vocês me falarem. E dentro de um processo terapêutico, a gente conduz da melhor forma para que a pessoa consiga se enxergar. E a guria chegou em casa com o ouro na mão. E a mãe pegou, ó, soprou o ouro. E a guria voltou para a estaca zero de novo. Por quê? Porque a pessoa, a palavra afetou ela e ela voltou para o inferno pessoal dela, que era de desacreditar. É como se fosse assim, mas realmente, né? Para que vai acrescentar na minha vida? Mas ela já estava com o insight pronto, sabe, para a mudança acontecer. E é isso que acontece em muitas coisas. Eu estou compartilhando uma, mas eu também deixo aberto para vocês falarem sobre as experiências de vocês ou o insight que vocês tiveram ao longo da leitura aqui do dia de hoje. Gente, assim, caiu como uma luva para mim, né? Sábado, eu cheguei em Goiânia, aí meu irmão me chamou para jantar. Aí a gente foi no restaurante, aí eu vi a minha cunhada muito bonita, minha cunhada faz botox. Minha cunhada é o quê? Uns 2, 3 anos mais nova que eu. Aí eu olhei para ela assim, aí eu sentei de frente pro meu irmão, falei assim, eu vou sentar de frente pra gente conversar melhor. Aí eu olhei para ele, falou, eu falei assim,
tô acabada, né? Aí ele olhou para mim e falou assim, tá. E depois a gente não conversou mais. A gente não tocou mais nesse assunto. Foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Daí eu vou ter que fazer um botox. E eu sou contra isso. Eu sou contra. Vou ter que fazer um Bom, botox, ter que fazer um preenchimento, tem que fazer um ela monte de já, procedimento. ela já aceitou a palavra, né? Já entrou no inferno que ela mesma procurou. Como a gente consegue ir lendo e percebendo, né, no nosso dia a dia, na nossa própria vida, como a gente faz isso o tempo todo, né? A gente entra em ambientes ou em conversas e muitas vezes, né, até no primeiro dia também eu falei sobre isso, para ser aceito naquele grupo, você acaba fazendo o que as pessoas fazem, mas na verdade não é o que você gostaria de estar fazendo. Tu chega ali, tá todo mundo falando mal de alguém, tu acaba entrando na onda e começa a falar também, só que tu volta para casa e fica mal com você mesmo, porque tu fala, gente, mas não tá acrescentando nada para mim, só que tu fica, e se eu não falar também? Parece que as pessoas também não vão gostar de mim? Então, às vezes, nós vamos ter que pagar o preço de sermos vistas como chatas, como desagradáveis, mas às vezes não é que a gente é desagradável, às vezes é porque a gente está vivendo uma realidade diferente das pessoas, né? É uma outra visão. Se esse inferno aqui, ele é tão grande, que eu já tive a experiência de dar aula para irmãos da mesma família, crianças, e assim, já dei aula para uma criança que se tornou adolescente. E aí o outro irmão mais novo foi estudar comigo. Aí o irmãozinho mais novo falou assim: Nossa, tia, eu gosto tanto da senhora, estou gostando tanto de estar estudando com a senhora. Eu não acreditei no meu irmão, não. Meu irmão falou que te odeia, que a senhora é péssima, que a senhora é péssima, que ele te odeia. Eu não estou vendo nada disso, não estou vendo isso. Ele, assim, ele como criança, ele conseguiu romper essa barreira desse inferno aqui que a palavra provocou, né? Eu achei interessante, assim, me lembrei desse caso, porque o irmão dele eu dava limite, eu não aceitava ele fazer o que queria, então, assim, e é uma família que, graças a Deus, hoje em dia gosta muito de mim, todos da família, as crianças foram estudar comigo, mas a, ele teve assim, ele foi franco comigo, "Ih, professor, meu irmão falou isso, mas eu esperei porque eu estava gostando muito, sabe? Então, assim, a palavra tem um peso de inferno mesmo. Tem. E no início do livro ele fala, né, que essa filosofia do inferno, do céu, ele acredita que é aqui na Terra e é muito baseado no conhecimento que ele está compartilhando com a gente. A palavra, por exemplo, ela pode levar a gente ao céu ou ao inferno, né? Depende do que alguém fala e de como a gente também absorve isso que a gente escuta, né? Pode falar, Tida. Uhum. Eu estou encantada, encantada com o livro. É muito. Assim, eu já tinha lido, né? Mas é, parecia que não li, sabe? Agora eu já vai aos pouquinhos, né? Eu já vou entendendo melhor. É, Então a parte de hoje foi excelente. A a palavra leitura da é vida é como se assim. fosse mesmo veneno, é um veneno, né? Como se jogasse, né? Um veneno. É isso É mesmo. muito, muito A interessante. leitura, o bom dela é isso, que às vezes a gente lê uma vez, tem uma percepção, porque depende do que tu tá pensando, de qual momento da tua vida, de como que você Uhum. está na correria, e às vezes com mil coisas na cabeça, a leitura ela passa, mas não fica. E aí, no grupo, assim, é muito bom, porque uma lê, outra lê, a gente vai trocando, e aí o livro vira uma experiência, né? E é rápido, É isso muito mesmo. rápido. Eu acredito que mais Rápido. uma ou dois encontros a gente já termina o livro, olha só. Aí, no meio de fevereiro, a gente já está trocando de livro. Até dezembro a gente vai ler uns 8, 10 livros, olha que bênção. Nossa, vai ser muito bom. Dependendo do tamanho dos livros, né? Depois eu vou colocar para vocês votarem
qual vai ser o próximo livro, porque aí dá tempo de, se alguém quiser comprar o livro mesmo, né, ou ver se tem em casa ou no sebo. Lá em Florianópolis a gente ia muito no sebo e a gente conseguia comprar livros usados, né, lá e era baratinho, assim, meu marido, a gente tinha esse vício de ir no sebo. Mas na região de vocês eu não sei se tem, mas quem conseguir adquirir o próprio livro não tem como, né? É muito bom ler no livro, vai marcando. Eu tenho meus post-it aqui, vou marcando, vou escrevendo, ou a gente, quem quer, também vai escrevendo direto no livro, fazendo as anotações, marcando. Então é muito gostoso. Eu gosto, né? E vai ser bom que a gente vai poder passar esse ano todo lendo. Toda semana tem leitura. O É, interessante que eu vou falar para você, que a gente conseguiu, foi tão providencial esse livro, que eu estou enfrentando alguns problemas e eu vou identificando ele no livro. Questão assim, e foi tão interessante que quando a gente fez aquele exercício da liguinha no braço, a gente se policiava nisso aí. Na emissão de palavras negativas, na emissão de palavras negativas a respeito de outras pessoas. Então, naquele período que a gente usava a pulseirinha, a gente estava olhando aquelas 24 horas, a gente estava se observando e observando isso. Que E engraçado, né? graças a Deus, eu só troquei a pulseira 2 vezes. Mas a gente não sabe a profundidade de tudo, até a E gente agora o passar. livro está trazendo isso, né, pra gente. E é uma uma coisa, sequência, né? o que a gente está discutindo aqui, o que a gente está aprendendo, a gente vai vivenciar. E aí é hora da gente colocar à prova mesmo o que a gente está aprendendo. E eu Sim. falo para você, cada dia eu me surpreendo mais com as minhas atitudes. Cada E dia. a gente vai mudando, né? Foi uma irmã minha, a Romário, eu acho que ela comentou comigo assim que ela estava num ambiente e a pessoa começou a falar mal da criança de alguém, do filho de alguém, né? Mas falar, criança pequena, falar que era feio, que era isso, pejorar, né? No sentido pejorativo. E aí ela falou assim: Ó, eu tava junto assim, eu me senti tão desconfortável, mas eu não foi como se. Sabe quando a pessoa está falando algo que você não quer, mas você se sente sem jeito, porque tu gosta da pessoa? Na hora eu fiquei em choque, não consegui nem reagir. Aí eu falei para ela, né? Mas eu, né, por exemplo, eu, Joelma, eu reagiria. Não com educação, dava o meu jeito, mas eu ia dizer, né? Olha, eu não gosto desse tipo de coisa, que eu também tenho filho e é muito desagradável isso. Às vezes o senhor não acha bonito, mas outras pessoas acham e tal. Eu falaria, mas ela se sentiu tão em choque assim que ela falou, gente, ele falou tanta coisa absurda e tão feia, e eu depois eu me senti culpada porque parecia que eu estava concordando, porque eu estava junto ali, né, no ambiente e não falei nada. Mas é tudo, a gente vai amadurecendo e vai percebendo até alguns ambientes que não são para nós. Nem todo ambiente é para gente. Né? E é difícil fazer essas escolhas, porque ainda está muito na ferida da infância, da rejeição, porque a gente quer ser aceito, a gente quer ser amado, e custe o que custar, custe até a minha própria essência, né? Eu hoje já não vivo mais assim, eu prefiro estar sozinha do que estar vivendo coisas que não fazem parte de quem eu sou. Então eu evito. E aí, às vezes, para outras pessoas pode passar um ar de arrogância, mas eu não me importo com isso, porque isso é a opinião dos outros, não é a quem eu realmente sou, né? Isso faz parte do que eles pensam. Então, eu fico tranquila. Mas todo mundo vai passar por isso. A partir do momento que tu vai expandindo sua consciência e compreendendo as coisas que são boas, nem todo lugar vai ser para vocês. Porque não vai fazer bem você estar ali no meio de pessoas, uma falando mal da outra, uma acabando com a vida da outra, trazendo só o inferno, né, para a vida dos outros ou para a própria vida. Tu vai ver assim, nossa, não estava fazendo bem, gente. Eu saí de casa para isso, vou voltar para casa. Entende? Então Uhum. é isso. E honrando o nosso compromisso aqui, ó, encerrando no mesmo horário que nós começamos. Depois vou colocar lá no YouTube. Quem não viu a primeira parte vê, essa é a segunda. E terça-feira que vem, às 8 horas da noite, temos o nosso próximo encontro, terceiro encontro do Clube do Livro.